o sangue de Cristo é o que nos lavou, nos purificou. Nós recebemos o sangue de Cristo, não recebemos? Sim ou não? Então já começa por aí. Eu tenho o DNA da grandeza dentro de mim. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, que Deus abençoe a reunião. Já estamos no programa do crescimento? Já? Sim ou não? Estamos no programa do crescimento. É tempo de crescimento, é tempo de rompimento. O DNA da grandeza, já está aí dentro? Sim ou não? É um programa de crescimento. Para isso, os rompimentos todos precisam acontecer. Nós não atraímos nada diferente daquilo que nós cremos para a nossa vida. Então, vamos lá, vamos trabalhar forte isso. Hoje eu tenho uma mensagem aqui para vocês, mas tenho também a oração que nós vamos fazer sobre o crescimento abundante. Deus tem uma unção por um crescimento maior, por um crescimento abundante para todos nós. Mas, antes de mais nada, nós precisamos entender algumas coisas. Eu comecei um trabalho aqui no sábado, que ele foi muito forte, muito especial. E aí a gente vai ampliando isso. Que é mais ou menos as crenças erradas, as crenças que entraram na vida de muitos ainda jovens, muitos crianças, outros já adolescentes, outros se enraizou ainda mais, se fortaleceu ainda mais na fase adulta, e que muitos carregam isto de forma consciente ou inconsciente, e isso tem sido uma tragédia na vida de muitos. Então, sexta-feira eu perguntei para algumas pessoas sobre os apelidos que receberam. Os apelidos que foram chamados ainda na sua infância. E muitos foram trazendo aí os apelidos e trouxeram não só os apelidos, mas o reflexo disso. Então eu posso falar aqui de alguns exemplos interessantes que foram compartilhados, e vou compartilhar outras coisas com vocês, que são coisas que entram como vozes erradas e se torna realmente uma crença na vida de muitos. Então, nós tivemos aí os exemplos de pessoas, daqueles que tiveram a oportunidade de compartilhar conosco. A moça, eu acho que ela está aqui, isso, como é que se chama? Vânia. A Vânia, que foi chamada apelidaram ela de loira burra, e isso entrou dentro dela, e ela cresceu acreditando que ela era burra, e por ela acreditar que ela era burra, então ela não acreditava na sua capacidade em assumir as oportunidades, que muitas oportunidades chegou até ela, mas ela não conseguiu agarrar as oportunidades, porque ela não acreditava que ela poderia, que ela era capaz. E por muito tempo as oportunidades vieram e passaram, e ela não conseguiu agarrar nenhuma delas. Então ficou com a vida parada, travada. Mas quando rompeu, agarrou as oportunidades que foram surgindo e foi crescendo, e hoje está vivendo uma realidade diferente daquela, mas Deus tem muito mais
muito mais, né? Tem muito mais com você. Você acredita nisso hoje, né, Vânia? Tem muito mais com você. Aqueles outros apelidos, né, que mexe com a estima, dependendo da sua característica, né? O rapaz que falou que ele era chamado de Buda, a outra que era macarrão, devido o quanto era magra, né? Então era chamado de macarrão ou espaguete? O que era? Espaguete, né? Está tudo no meio aí, está na família, né? A Daiane, cadê você, Daiane? A Daiane, que ela foi por conta do sobrenome dela, que dava uma conotação semelhante a gambá, então apelidaram ela de gambá. E isso entrou tão forte dentro dela, que ela passou a sentir o odor, o cheiro. Então, ela era como se o tempo todo ela estivesse cheirando. Então, às vezes, ela estava conversando com as pessoas, ela já se sentia constrangida por conta que ela sentia o cheiro. Então, imagina o constrangimento. Já tinha medo de chegar perto das pessoas, medo de estar com as pessoas, medo de estar cheirando mal, de estar... E isso também, por muito tempo, até recente, acompanhou, como a outra, essa crença, essas limitações. A Daniele, que foi chamada de cérebro de pudim, né? Cérebro de pudim não é capaz de fazer nada, é burrinha, né? Então não pode, e isso entrou dentro dela ao ponto dela ter dificuldade, não só profissionalmente, de estudo, de estudar e de florescer realmente. Então esses são só alguns exemplos, somente alguns. Olha que coisa interessante hoje, preste atenção. Por conta dessa reunião, meu filho falou para mim hoje, que isso trouxe uma lucidez que ele não tinha até então, porque ele, por algum tempo na vida dele, ele teve um bloqueio, uma dificuldade para o chamado dele. Por quê? Porque ele cresceu ouvindo na escola que o pai dele era ladrão. Porque todo pastor é o quê? Todo pastor é o quê? E pior, ele ainda acrescentou que chegou ao absurdo de chamar o pai dele de pedófilo. Então, por muito tempo, ele escutou, por 8 anos, escutou na escola: seu pai é ladrão, seu pai é ladrão, seu pai é ladrão, o dinheiro que você está, a roupa que você está vestida é dinheiro de dízimo, o lanche que você está comendo na lanchonete é porque você tira das pessoas, dos mais pobres. Então, por mais que ele tivesse uma estrutura familiar boa, em algum momento ele teve uma barreira com o chamado dele, porque ele não queria ser chamado de ladrão. Por isso que, aí, olha como isso é profundo, porque chegou um momento da vida dele que ele parou. Um dia eu cheguei nele e falei assim: filho, Deus tem um chamado com você, você precisa responder. E ele não respondia. Um dia eu cheguei e disse: você quer ser empresário? Não, não quero. Você quer ser advogado? Porque ele é formado em direito. Você quer ser advogado, filho? Não, não quero ser um advogado. O que você quer? Estava perdido. Por quê? Deus tinha um propósito com ele, tinha um chamado, mas enquanto aquele bloqueio, aquela crença estava ali, impediu o fluir. Ah lá, ele disse que não entrou como uma verdade, mas entrou como uma barreira. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Então vamos lá. Por que é tão importante? Muitas pessoas atrasam as suas vidas, atrasam o propósito de Deus na vida delas, porque tem crenças que estão enraizadas, tem coisas que estão ali, devido a algo que escutou. Olha como, por que ela não acreditava que ela poderia agarrar as oportunidades que estavam chegando até ela? Porque ela era burra.
Por que que eu não dou abertura para o fluir de Deus na minha vida? Porque eu não quero ser chamado de ladrão. Então, eu já começo a fugir daquilo que é o meu propósito. Então, muitos permitiram que entrassem outras pessoas, tem um teto. Você chega a esse ponto, mas desse ponto você não passa. Você tem um teto, você tem um limite. Porque mais do que isso não é para você. Você não consegue romper esse teto. Porque você acredita que a tua medida é aquela, Deus não tem mais com você. Outros, eu acredito que eu posso viver uma vida abençoada nessa área, mas eu não acredito nessa. Eu não acredito numa vida plena, eu não acredito nisso aqui, diga comigo, eu vim para que tenham vida e a tenham com quantidade excessiva mais do que o necessário. Abundância se chama quantidade excessiva mais do que o necessário. Diga, quantidade excessiva mais do que o necessário. Eu tenho para mim, e eu tenho para o reino, e tenho para os outros. Eu tenho para mim, para a minha vida, e eu tenho para abençoar a vida de outras pessoas. Eu não acredito nisso. E aí, o que acontece? Eu acredito em mentiras. Eu disse, o exemplo da história da Daiane, eu disse, imagine você, se a palavra entra de tamanha forma como uma verdade que você exala ela, porque a Bíblia diz que nós exalamos o perfume de Cristo. Então imagine isso entra dentro de você de tamanha forma que não tem como, as pessoas veem, as pessoas sentem, a verdade está dentro de você, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu estou livre pela verdade, eu conheço a verdade, eu sei identificar o que é uma mentira. E porque quem conhece a verdade sabe identificar uma mentira. Está entendendo ou não? Então o que é verdade? A palavra é verdade, o que está escrito na palavra é verdade. Então, eu já sei o que eu não posso aceitar e o que eu devo combater. Por que é tão importante a gente entender isso? Porque ontem eu atendi uma família que eles viajam, estão aqui toda a Santa Ceia. E aí eu estava conversando com um casal, e eles estavam me falando a respeito das crianças. Aí eu fiquei encantado, porque a garotinha tem 12 para 13 anos. Nós estamos no programa da leitura da Bíblia, correto? Sim ou não? Ela já terminou a leitura da Bíblia com os rascunhos dela, com todas as anotações dela. Ela já terminou com todas as anotações dela. Ela separa 3 vezes ao dia, ela para orar, porque ela fez de Jesus o amigo dela. Então ela tem a necessidade de parar para orar. A primeira hora que ela levanta para orar é 4 horas da manhã. Deu esse surto aí no país, com esse problema aí desses ataques às escolas, correto? Ela, por iniciativa própria, já se levantou e foi ungir e repreender na escola dela. Aí como isso entra? Aí a gente entende alguns personagens bíblicos. Como um jovem como Daniel, ainda levado jovem para a Babilônia como cativo, a Babilônia tinha toda uma cultura de idolatria, aquilo não entra nele. A cultura da Babilônia não entrou nele, mas ele influenciou a cultura através da sua fé, através do que estava dentro dele. E aí, porque esse cara chega na maior potência do mundo até então, e ele não é influenciado por tudo aquilo, e sim ele influencia, e daqui a pouco ele ocupa as posições de governo mais alto, porque a verdade estava dentro dele, estava enraizado dentro dele. Como é que um jovem como José é levado para o Egito,
levado numa condição também muito difícil, como escravo, chega no Egito, vai trabalhar como um servo, um escravo, e o que estava dentro dele veio para fora. Esse cara se tornou, diga a palavra comigo, o melhor escravo. No meio de tantos escravos, ele se tornou o escravo destaque, ao ponto de o seu senhor dar todo o seu patrimônio para que ele administrasse. Injustiçado, ele vai para a prisão, ele se torna o administrador da prisão. Tinha uma cultura de excelência lá dentro, tinha uma verdade lá dentro. O que o senhor está falando, bispo? Sobre o quê? Eu estou falando dos processos. Ontem nós falamos sobre 5 tipos de cristãos: os preparados e os loucos ou imprudentes. Quem estava preparado, não teve que se preparar, estava pronto, preparado. As imprudentes são aqueles tipos de cristãos que empurram com a barriga, achando que quando surge a oportunidade eu tenho tempo para me preparar, quando eu deveria estar preparado. A oportunidade chegou para quem estava preparado. Quem não estava preparado, a oportunidade passou. Existe uma teoria muito válida que afirma que, se uma pessoa possui um talento e exerce 10.000 horas, equivalente, diga comigo, a 3 horas por dia, ou mais, 3 horas por dia, diga a palavra 3 horas por dia, ou mais, durante 10 anos ela alcançará o topo da excelência. Isso é válido para qualquer área da vida. Ela vai ocupar o topo da excelência, mas trabalhar para ser um perito é cansativo. Por quê? Nós vivemos em uma sociedade que busca o imediatismo. Todo mundo quer respostas rápidas. Todo mundo quer, eu quero alcançar, chegar a um lugar, mas sem sacrifício, sem esforço, sem dedicação, sem comprometimento, sem disciplina. O tempo da chegada do Egito ao governo de José demorou 13 anos, mas cada etapa foi um processo de preparação. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Então preste atenção, a cultura da excelência é aqui agora. Eu começo a trabalhar isso aqui agora, aonde eu estou. Quem não administra bem agora, não administra bem depois. Quem não é fiel agora, não vai ser depois. Não vai. Esse é o problema, que muitas pessoas não estão dispostas a passar pelo processo. Então, quando nós estudamos a história de Davi, que todo mundo ama a história de Davi, muito antes da fama de Davi, ele teve o processo da preparação dele. Então vamos lá. Quando perguntaram aos oficiais se conhecia alguém que sabia tocar harpa muito bem, então olha o que diz assim, ó: conheço um filho de Jessé, o belenita, diga comigo, que sabe tocar harpa. Diga comigo, ele é forte e valente. Diga, homem de guerra. Fala com sensatez. Qual que é o próximo? Então vamos voltar. Conheço era para que era esse cargo? Para servir ao rei. Posição lá em cima.
Vocês conhecem alguém? Não, conheço. Um filho de Jessé, o belemita, diga comigo, que sabe tocar harpa. Então ele já estava ali, menino, tocando, louvando, adorando. Diga comigo, ele é forte e valente. Não, não é um frouxo, não é um fraco. Não é um dodóizinho, não é um mimizento. Ele é forte, ele é valente. Como é que ele sabia disso? Diga comigo, homem de guerra. Não foge do pau, não. Não foge do pau. Está pronto para a guerra. Diga comigo, fala com sensatez. Não fala pelos cotovelos, não. Fala com sensatez. Não sai com conversinha desnecessária, fiada, não, mimizento, fofoqueiro, está no meio de panelinha, conversinha fiada, não, o cara quando abre a boca é sensato. Diga comigo, tem boa aparência. Mas o cara era um pastor de ovelha, como é que ele tinha boa aparência? Também não era um relaxado, não era um largado. Tinha uma imagem. Está entendendo ou não? Sim ou não? E o mais importante de tudo, vamos lá. É a ficha dele. E sabe o que é o mais interessante? É que nós precisamos vamos entrar aqui na profundidade. Davi se tornou famoso. A gente conhece a história de Davi realmente, a fama dele por derrotar Golias, não é verdade? Mas antes de Golias teve o leão e o urso, não teve? Não teve uma plateia gigantesca, mas alguém sabia disso. Porque ele passou anos no anonimato. E é o que eu quero que você entenda, preste atenção no que eu vou falar para você, olha para mim aqui, por favor. Eu tomei uma decisão dentro de mim, preste atenção. Sexta-feira, quem estava aqui me viu parar a reunião e chamar duramente a atenção de alguém. Porque eu tenho comigo o seguinte: você está aqui comigo, não está? Você se propôs estar aqui, não se propôs? Então, você quer aprender, não quer? Então, abre o teu coração e não chega aqui de coração fechado, porque senão não tem sentido. Quando eu falar, você vai fazer do seu jeito. Quando eu falar, te ensinar a orar, você vai agir da forma que você acha que você deve agir, da maneira que você quer, e aí é uma perda de tempo. Porque o que eu faço comigo, eu faço com a minha casa e ensino. A grande maioria que hoje tem rompido, vencido, é fruto dos ensinamentos que tem saído de nós. E eu falei assim, por que eu chamei a atenção quem estava aqui? Não sou grosso, não. Só que tem uma coisa, se tem uma coisa que eu não aprendi na vida, é ser verdadeiro. Eu não sou covarde. E eu não posso admitir uma pessoa estar comigo e eu ser negligente contra a vida dela. Eu estou vendo que ela está indo na direção errada, eu estou vendo que ela está na postura errada, eu estou vendo que ela está agindo de forma errada, e eu vou fingir que não estou vendo? Não vou fingir que eu não estou vendo. Não vou. Você sabe por quê? Amanhã essas próprias pessoas vão falar assim, eu fiquei lá tanto tempo, nada aconteceu na minha vida. Não acontece mesmo, está aqui, está coração fechado, está orgulhoso, cheio de orgulho. Eu estou ouvindo a palavra, eu sou seletivo, eu quero ouvir o que eu quero, eu não quero, realmente eu sou orgulhoso, eu vou fazer do meu jeito. É assim. E aí a gente não dá abertura. Primeira coisa, o orgulhoso, ele tem o maior de todos os problemas. Qual é? Deus é o maior de todos os problemas do orgulhoso. Orgulhoso, você tem, orgulhoso, estou falando com você tem o maior de todos os problemas. Teu problema é Deus, porque é Deus que vai tratar com você, porque Deus se opõe a quem? Mas Ele exalta a quem? Eu sempre falo sobre isso. Não tenha como humildade, o bicho falou, porque o rico é tratado diferente. Não, de maneira alguma. É como eu disse ontem, eu tenho algumas pessoas aqui que eu tenho admiração. Tem pessoas que
hoje têm uma realidade de vida, pessoas que construíram um nome, pessoas que têm uma vida de prosperidade, de abundância, mas tanto pessoas que eu já chamei para conversar e falei, você está errado nisso, nisso e nisso, você não pode agir assim, essa atitude não é correta, e as pessoas humildemente falaram assim, o senhor tem razão. E eu dou a liberdade, todas as vezes que o senhor ver que algo não está certo, me chame e fale comigo, que eu estou aberto a ouvir. São pessoas humildes, independente da posição que ocupa, ou do diploma que tem na parede, do título que carrega. Aqui dentro somos todos servos, nada mais do que isso. Simplesmente servos. Está entendendo ou não? Então, quando eu falo com você, e saiba de uma coisa, na sua caminhada, Deus corrige quem Ele, então se prepare, porque todas as vezes que você estiver errado, você vai ser corrigido. Porque um pai que ama o filho, ele não faz vistas grossas para os erros deles. Pai que não ama, que deixa. Pai que ama, corrige. Pai negligente, omisso, covarde, deixa. Agora, pai prudente, zeloso, vai corrigir. E graças a Deus por isso. Não é verdade? Graças a Deus por isso. Porque é melhor ser corrigido, mas está sempre, Deus podendo confiar sempre coisas maiores em nossas vidas. Confiando, nos levando sempre para o próximo nível. Senhor, entendi, agora eu quero ir para o próximo nível. Entendi, eu quero para o próximo nível. Hoje mesmo eu tive uma reunião, está aqui nessa reunião, um empresário que falou, eu quero ir para o próximo nível, estou aqui para conversar com o senhor porque eu quero ir para o próximo nível. Eu quero ir para o próximo nível, não quero continuar no nível que eu estou, Deus já tem feito coisas estrondosas, gloriosas, mas eu sei que Deus tem mais, eu quero ir para o próximo nível. Quem quer ir para o próximo nível? Quer mesmo? Então vamos lá. O que nós precisamos? Tem um processo para nós. Eu quero essa unção de crescimento. Eu quero esse DNA de grandeza. Porque se nós aceitamos a Cristo, então já começa uma coisa. O que foi derramado na cruz por nós? O sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo é o que nos lavou, nos purificou. Nós recebemos o sangue de Cristo, não recebemos? Sim ou não? Então já começa por aí. Eu tenho o DNA da grandeza dentro de mim. Se esse sangue está correndo aqui, acabou. Não tem mais aquela voz para mim, eu não posso, eu não consigo. Eu posso. Eu posso. Eu posso ir além, eu posso crescer. Eu posso alcançar resultados que eu nunca alcancei na vida. Eu posso. Quando Davi foi apresentado ao rei Saul, ele já era um jovem habilidoso, diga comigo, corajoso. A fama se espalhava rapidamente, mas Davi ele se tornou perito. Diga a palavra para mim, perito. Ele se tornou perito em manusear fundas. Por conta de manusear bem a funda, se tornou um perito, acertava um cabelo a uma distância considerável, tocar a harpa. Então tem um processo, aquilo ali, ele foi identificado, alguém falou sobre Davi com essas características que você ouviu agora. Rei, eu conheço um garoto, esse garoto toca bem harpa, esse garoto é corajoso, é valente, ele é guerreiro, esse garoto, ele fala bem, ele tem uma boa imagem, e Deus está com ele. Como é que sabiam disso?
Como é que as pessoas sabiam disso? Vamos pensar, o que falam a nosso respeito? Como é que as pessoas se referem a nós? Com a imagem. Preguiçoso, mimizento, relaxado. Começa por ele, pode olhar para ele. Cuida nem dele. Deus é com ele. Cara de fé, hein? Pessoa de fé. O que fala a nosso respeito? O que fala a teu respeito? O quanto da verdade entrou dentro de você? Porque se a verdade não entrou, você está acreditando em mentira ainda. Existe ainda uma crença aí dentro. Eu não posso, eu não sou capaz, eu ainda sou o incapaz, o incompetente, não nasci para coisas grandes, Deus não me ama, meu pai não me ama, meu pai não... Eu não gosto dessa profissão, porque eu não quero ser chamado disso. Mas vamos lá. Você vê o quanto eu confesso que eu tive isso no início do meu chamado. Você sabe quando Deus falou comigo a primeira vez, sabe qual foi a minha resposta? Sabe qual foi? Não quero. Por que não quero? Porque gritou isso aqui dentro de mim. Eu falei assim, lá dentro falou assim, mas daqui para frente, tudo que eu conquistar, vão falar que eu roubei. Não quero. Até o dia que eu ouvi a voz de Deus comigo. Até o dia que Deus falou abertamente comigo. Que eu não deveria ouvir e nem me importar com a voz de absolutamente ninguém. Que eu deveria estar preocupado com o que Ele falava, pensava a meu respeito e o propósito que Ele estava me chamando para cumprir. Ponto, virou a chave. Virou, acabou. Muitas coisas mudaram? Não sei, não me importa. Se vão falar que eu sou ladrão ou não sou ladrão, que eu sou... Não, eu sou o pobre que enriquece a muitos. Eu sou o pobre que enriquece a muitos. Pobre maneira de dizer, que eu não sou pobre, não sou miserável e não fiz voto de castidade, e nem de pobreza. Eu prego o que vivo e vivo o que prego. Porque se eu não vivesse, vocês não estavam aqui. E se eu não tivesse uma vida bem construída, ninguém estava aqui para me ouvir. Porque você ia falar assim, ele fala, mas não tem, fala com base no quê? Porque eu falo de família, olha para minha família que você vai ver. Aliás, meu cartão de visita em minha igreja está ali, minha família. E eu não preciso falar, só olha para eles. Você vai saber se eu sou verdadeiro ou se eu sou mentiroso. Se eu falo de prosperidade, não falo de prosperidade para mim, está aqui a receita. Quem estava aqui segunda-feira passada? Aqui foi incrível, não foi? Sim ou não? Foi um mover. Numa reunião como aquela, uma abundância de generosidade. Para quem não estava aqui, fui eu que parei a reunião. Fui eu que pedi para parar. Porque não parava a generosidade e as doações. Pessoas abençoando a vida de outros, doando carro para um, carro para outro, pagando o aluguel, dando dinheiro. Dando dinheiro, dando joia, arrancando relógio, dando pulseira de ouro, corrente de ouro, o outro comprando. Está aqui, todo mundo está vendo, vai lá, assiste o culto segunda-feira. Está lá postado no YouTube. Aí é lindo de se ver. Por quê? A realidade dessas pessoas não era essa, mas hoje é. Hoje é a realidade delas.
Elas têm para elas e têm para o reino e têm para abençoar pessoas. Mas começa assim. Qual foi o ensinamento aqui? Não, aqui não tem ensinamento. Em nenhum momento, inclusive eu deixei muito claro uma coisa, que aqui não tem ensinamento de assistência social. Não é assistencialismo. Não é. O ensinamento é generosidade. Depois apareceu gente com a continha para mim. Não, não tem continha. O ensinamento é generosidade. Foste fiel no pouco, no muito? Todo mundo vai ter para dar, se crer. Todo mundo vai ter para dar. O avarento nunca. Porque o avarento não dá. Ah, se eu tivesse eu dar. Mentira, não dá. Sabe por quê? Primeira vez que eu fiz isso, eu não falei do que era. Sabe por quê? Que eu queria ver quem era capaz de tirar de si para doar. Falar nisso, estou de relógio novo. Esse senhor aqui chegou para mim e falou assim: estou vendo que você está sem relógio. Eu falei, eu estou. Ele estava viajando, estava para os Estados Unidos, né? Aí ele falou, estou vendo que o senhor está sem relógio. Eu falei, eu estou. Foi uma benção aí, eu transbordei, abençoei a vida de pessoas. Ah, estou sabendo. Aí ele virou para mim e falou assim, depois eu assisti a live do senhor lá, e eu ouvi o senhor falar, e eu estava lá nos Estados Unidos. Eu falei, Aí ó, tá top, ó. Aí ele comprou um relógio para mim, para minha esposa, e me abençoou com um relógio vindo da América. Né? Cara, é a passagem. Uma bênção. Obrigado pela generosidade. Ele estava à distância, pegou e já falou, não, eu também quero abençoar. E abençoou. Mas esse é o Espírito, é o ensinamento da generosidade. Porque todo mundo vai ter para dar. Se crer, todo mundo vai ter para dar. E prosperidade tem propósito. Diga, prosperidade tem propósito. Lê aqui, por favor. Mais uma vez. Vírgula, dá uma paradinha. Dai-me sabedoria e conhecimento. Mas para o quê? É como se Deus estivesse perguntando, para o que você quer? Para? Vírgula. Pois. Quem pediu isso? Salomão. Pediu a sabedoria e o conhecimento com um propósito certo. Porque tinha propósito, Deus falou assim, a Bíblia diz que Deus se agradou do pedido dele e disse, você vai receber não só o que você pediu, mas você vai receber muito mais, como riqueza, honra, como nenhum outro rei. Eu estou dando a você a sabedoria que você pediu. Estou dando a você riqueza e honra. Tinha propósito. Quem vai ganhar com a tua prosperidade? Só você? Entendeu? Porque a pergunta é essa, quem vai ganhar? Se for só você, você já cai em outra categoria. Tiago diz, você pediu e não receberão. Por quê? Porque vocês pediram mal para gastar em vossos próprios deleites. Você está pensando só em você. Por isso você não vai receber. Mas quando a gente pede com propósito. Então tem um propósito nisso, e está alinhado com o propósito de Deus. Vamos lá, até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Então o Senhor disse a Abraão, diga comigo, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Diga, farei de você um grande povo. Então, espera aí,
Farei de você um grande povo se você sair. Se você sair. E o abençoarei se você sair. Tornarei famoso o seu nome, se você sair. E você será uma. Mas como pode isso? Você será uma bênção. Mas para quem você será uma bênção? Como é que você pode ser uma bênção? Deixa eu fazer uma pergunta. As pessoas que transbordaram aqui na segunda-feira foram uma bênção? Sim ou não? Você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Se você sair. Diga assim, ó. Deus me ama. Deus te ama. Acredite nisso, Deus te ama. Diga assim, o amor de Deus é incondicional. Ele te ama independente de quem você é, independente dos seus erros, Ele te ama. Deus não me ama mais hoje do que me amava no passado. Ele me ama igual. Mas qual é a diferença? O amor é incondicional. As promessas e as bênçãos dele são condicionais. É quando você sai, é quando você faz, é o se. Quando você lê Deuteronômio, todas aquelas promessas de Deuteronômio 28, é se me ouvir, se me obedecer, se cuidadosamente, se. Aí é que está. Aí muitos confundem e dizem assim, porque Deus não fez o que Ele estava esperando, ela vai falar assim, tem muita gente que vai falar assim, Deus não me ama. Não, Ele te ama. Você acha que quando eu tive que pegar de cinta, você acha que eu deixei de amar? Sim ou não? E eu amei menos quando eu estava corrigindo? Sim ou não? Não. Só que tem uma coisa, querido, papai tem tanto para fazer na tua vida, papai quer te abençoar tanto, mas com a mentalidade que você está, com as atitudes que você tem, com quem você anda, o meio que você está, não dá. Só vai potencializar os seus erros. Está entendendo ou não? Só vai potencializar os seus erros. Nós já ouvimos que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, não é? Sim ou não? E se você, ainda nessa média de 5, você é o cabeça, é o mais inteligente, sai fora, porque você não tem... Pior, porque não tem mais, não vai te acrescentar mais nada, você não vai sair do lugar, ficou pior ainda. Tem ninguém te acrescenta, tem ninguém te puxa para cima. Ninguém, você precisa de gente que te puxa para cima. Você precisa de gente que te tira do nível que você está. Você sabe por que Deus falou isso para Abraão? Sai daí? Porque aonde ele estava, com as pessoas que ele estava, Deus não poderia cumprir na vida dele tudo que Deus tinha para fazer. Ele ainda cometeu, ele não foi detalhista, ele não prestou atenção nos detalhes. Ele sai do meio dos seus parentes. Sai do meio. Ele não presta atenção nos detalhes, ele leva o sobrinho Ló. Aí começa uma confusão gigantesca, briga de pastor daqui, briga de pastor dali, o rebanho daqui, o rebanho, e começa aquela brigaiada. Aí chega um momento que partiu Abraão, diga comigo, como lhe ordenar o Senhor. Partiu, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, não tinha jeito de deixar, né? Porque esse larga a parentela não inclui a esposa nem o marido, viu? Aí a pessoa fala assim, nossa, eu estava tão feliz até agora, achei que o Senhor tinha vindo uma palavra, larga esse traste, não, esse traste você casou, agora faz vingar. Usa a sua fé, né?
Você quer abençoar pessoas, usa a fé, transforma, influencia. Você vai ser tão bom que você vai constranger. Essa pessoa não tem jeito dela não mudar perto de você. Falou com fé, hein? Tá ligado? Eu concordo aí. Todos os bens que havia acumulado e os servos comprados em Harã partiram para a terra de Canaã e chegaram lá. Houve uma contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está, presta atenção, repita isso aqui comigo, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. Diga comigo, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Ah, isso aqui para mim é demais. Você sabe por que para mim é demais? Porque ele poderia ter dito assim: filho, o guri, pivete, caça o teu canto, e ó, teu rumo é esse aqui, ó. Não, filho, escolhe para onde você quer ir. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser ir para trás, eu vou para frente. O que ele estava dizendo? Não importa para onde eu vou, esse Deus está comigo. Pode escolher, que a bênção está sobre mim. Se eu for para a direita, a bênção está comigo. Se eu for para a esquerda, a bênção está comigo. Se eu for para frente, a bênção está comigo. Para onde eu for, a bênção está comigo. Porque ele não acreditava no lugar, e sim na bênção. Esse Deus estava com ele. Aí quando o sobrinho apartou, o Senhor falou: levanta teus olhos e olha. Corre. Olha para todos os lados. Aqui, ó, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, diga comigo, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Olha e pisa nela. Olha e percorra ela, porque eu darei a você. Olha que poderoso isso. Ele olhou e foi lá e pisou. Ele olhou e foi lá e tomando posse dela, consagrando ela, possuindo ela. O que ele fez? Você vê que para que a promessa se cumprisse, ele teve que fazer, ele teve que sair. Tem atitudes Ló que não pode mais estar na sua vida. Sai desses hábitos, sai desses comportamentos, sai dessas atitudes, sai desse meio. Tem coisas que não pode mais estar na sua vida. Tem coisas que não pode mais fazer parte da sua vida. Quem está entendendo? Não pode, sai. Sai. Tem promessas grandes demais para você, que vale a pena. Você precisa que, sabe essa unção? Quem estava aqui no encerramento? Unção de crescimento.
Unção de crescimento. Tem uma unção de crescimento. Nós estamos no programa de? Então, mas para estar no programa de crescimento, é um programa de crescimento. A mentalidade tem que mudar. Sabe o que Deus fez com Abraão? Não só com Abraão, fez com os discípulos também. Você sabe por que o pó? Deus queria mostrar assim, ó, é tão grande o que eu vou fazer que não tem como você contar. Sabe por que Deus mandou olhar para as estrelas? É tão grande o que eu vou fazer, se você conseguir contar as estrelas, colocando uma visão de grandeza diante dos olhos deles. Está entendendo? Sim ou não? Vai continuar acreditando em mentira? Sim ou não? Vai continuar acreditando que não é para você? Mulher, você é a loira burra? É sim ou não? Ou é a mulher sábia? Já viu a mulher sábia de Provérbios? A mulher sábia de Provérbios. Mulher sábia de Provérbios, ela chuleia, caseia, prega botão, rebenta pipoca, friga do bolinho, negocia, ganha dinheiro, cuida dos filhos. Arrebenta, nunca viu? Prosperam, negociam, diz que é a honra do marido. Mulheres, homens. Por isso que a cultura da excelência, diga assim comigo, ó, eu vou me tornar perito no que eu faço. Sabe, as pessoas têm que olhar para você e falar assim, ó, conheço um cara, esse cara, ó, habilidoso, é uma pessoa perita no que faz, bom senso, tem extremo bom senso. Ontem eu falei uma coisa aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode estar aqui comigo, tá? Vou orar por você, vou abençoar a tua vida. Mas, Vitor, qual é aquele versículo de Provérbios que nada substitui fazer um bom trabalho? Colossenses, isso. 3:25. Projeta aqui para mim na mensagem. Presta atenção, eu posso abençoar a sua vida, eu posso orar por você, mas se você não for excelente no que você faz, nada substitui. Nada. Você precisa ser excelente no que faz. Você precisa ser uma pessoa que o que colocam nas suas mãos, você tem que ter palavra. Você deu a sua palavra, arranca o teu couro, mas cumpre. Mas eu vou sofrer prejuízo. Sofra o prejuízo, mas não perca a credibilidade. Porque você precisa ser uma pessoa de credibilidade. Então, se você prometeu, você cumpre. Se você deu a sua palavra, não volta atrás. Se você deu um prazo, cumpre com prazo. Diga comigo, ser um seguidor de Jesus, lê lá. Ai, mas eu sigo a Jesus, Jesus está no meu coração. Não ficou boiola não, ficou religioso, tá? Mas o religioso é meloso assim também. Religioso também é meloso. Ai, eu oro, eu vou na igreja, mas meu filho, volta aqui por favor, ser um seguidor de Jesus não, porque Jesus não faz as coisas mal feitas, Ele não faz de qualquer maneira. Por que você vai fazer? Você é um seguidor de Jesus, você é um representante dele. Você viu o currículo de Davi? Qual foi o currículo? O cara é excelente, ó, guerreiro, corajoso, toca bem a harpa, ele preenche os requisitos que o senhor precisa, porque ele queria só um tocador de harpa. Ele toca a harpa, ele é guerreiro, ele é valente, ele não fala pelos cotovelos, ele é sensato no que fala, ele tem boa aparência e o senhor está levando ainda, Deus está com ele, vai ser uma bênção na vida do senhor. E foi mesmo, porque o homem estava endemoniado, era só a hora que ele tocava que o demônio saía. Verdade, estava endemoniado, e só a hora que ele tocava a harpa que o demônio saía. Então ele contratou o cara certo. Aí, vamos lá, vamos para o processo. Diga assim, ó, Davi começou no reino, tocando harpa. Depois ele virou soldado. Depois ele virou general.
depois ele virou rei. Tem uma mensagem para nós ou não? Mas se fosse você, ia querer o quê? Queria já pular o processo e me tornar rei direto. Mas você sabe governar? Você sabe liderar o exército? Você sabe ou não? Tem que passar pelo processo. Por quê? Você, para liderar, você tem que ensinar. É assim que a gente faz. A gente passa pelo processo. Aí a gente ensina. Quando você está à frente, você fala assim, opa, para de enrolação, rapaz, já fiz o que você faz. Está achando? Já passei pelo teu processo. Como é que você vai falar para mim que não dá? Eu já fiz, vem cá, deixa eu te ensinar. Se você não sabe, então eu vou te ensinar. Está entendendo ou não? Mas se a gente não passou pelo processo, como é que nós vamos ensinar? Está claro? É assim. Todos nós passamos pelo nosso processo. Hoje, eu estou pregando para vocês nesse microfone. Hoje, nós temos um grupo de louvor. Mas teve o tempo que eu preguei sem microfone. Teve o tempo que eu era o pastor, que eu era o ministro de louvor. Entendeu? Pregador, o cantor. Canto bem. Hoje de manhã, quem viu minha palhinha lá? Acho que eu cantei bonito pra caramba hoje. Cantei ou não cantei? Saiu bonito lá? Também tem 1, 2 hinos só que sai. O resto é só embromejo. Entendeu? Mas a gente passa pelo processo. Hoje não moro na igreja, mas morei 10 anos na igreja. Meu quarto está aí até hoje. De vez em quando as raízes ficam aí. Meus filhos moram na igreja. Trilham o mesmo caminho. Todos, meu filho, minha filha, tudo mora aqui na igreja. E se eu fosse ladrão, meu filho estava morando num lugar bacana. Mas está morando na igreja, pelo mesmo processo que o pai deles passaram. E hoje nós estamos numa condição que eu poderia abençoá-los para que eles não morassem na igreja. Não, mas partiu deles, eu quero. Aquele ali falou assim, não, pai, não quero lugar nenhum, quero ir para a igreja. Quero dormir, acordar na igreja, quero estar lá. Isso dá autoridade. Todos querem passar pelo... É muito fácil chegar e querer o lugar da gente, não é? Passa pelo mesmo processo. Sabe onde eu comecei a minha obra? Sabe aonde? Lavando banheiro, arrumando cadeira. Foi aí que eu comecei a pregar. Arrumando cadeira. Quando era cadeirinha de plástico aqui, vamos empilhar, vamos organizar, vamos alinhar, vamos lavar o banheiro, vamos sair para evangelizar. Só que isso é maravilhoso. Isso dá autoridade para a gente. Não é verdade? Isso é maravilhoso. Então a gente tem que passar os processos. E não pode esquecer, de vez em quando, inclusive, deixa eu dizer uma coisa para você que já venceu. De vez em quando, faz um pãozinho com erva amarga e come ele. Mas para quê, bispo? Fora que você lembra do tempo de amargura, da vida difícil, do tempo que você sofria. Porque é muito fácil a gente esquecer. Não é verdade? É muito fácil, a gente pode começar com a ingratidão muito cedo. Reclamar do que não temos o direito de reclamar. E se queremos mais, vamos para mais, vamos além, vamos crescer, vamos buscar mais, vamos orar, vamos pagar o preço. Mas não murmurar, reclamar. Então, de vez em quando, faz um pãozinho, eu vou mandar confeccionar um. Vamos comer juntos? Vamos comer juntos? Vou até esquematizar o dia, vou ver quem sabe fazer um pão com ervas amargas aqui. Hã? Não, vai não, tudo bem, quem quiser comer, come, quem não quiser, fica em casa. Não, ninguém sabe fazer, não? As tias estão aí, eu vou mandar ela fazer um pão com erva amarga, vou marcar o dia que nós vamos comer esse pão com erva amarga. Porque a hora que entrar no paladar aqui amargar, você vai lembrar assim, mas era difícil, hein? Era difícil o tempo da dificuldade, o tempo da... Né? A gente não pode se esquecer, não. Hã? Não, mas eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Não, mas a gente sabe fazer. A gente sabe fazer. Aí nós vamos colocar umas ervas aí, vamos
comer para a gente, nós não podemos nos esquecer. O povo de Israel, todos os anos, eles vão 7 dias para o deserto acampar em tenda. Sabe para quê? Para lembrar o processo do deserto. Para ser humilde, nunca mais vou voltar para lá. E louvado seja Deus que nos tirou daquele deserto. A gente precisa estar atento, ser grato. Senhor, obrigado. Não estou, diga assim, não estou aonde gostaria de estar, mas já estou muito longe de onde estava. Oh, maravilha, hein? Fique em pé, por favor. Eu senti vocês querendo bater uma palma aí. Vamos lá. Programa de crescimento. Diga assim, eu estou no programa de crescimento. Diga, eu vou crescer como nunca. Feche seus olhos, por gentileza. Feche seus olhos. Ontem nós ouvimos algumas coisas importantes. Primeiro diz o Senhor, limpe o terreno das suas tendas. Limpe, ou seja, prepara o terreno, prepara a área. Amplie suas tendas. Fala o seu nome. Fala o seu nome. Diga, pense grande. Diga, pense grande. Fala o teu nome. Lê aqui comigo, Lê a primeira linha aqui, Primeira, amplia suas tendas. Mais uma vez, amplia suas tendas. Quem está te ensinando a pensar grande? Isaías 54, está na Bíblia. Pensa grande, meu filho. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, então pensa grande. Porque quem diz que é mais fácil pensar pequeno? Dá o mesmo trabalho. Então pensa grande. Amplie as suas tendas. Estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Diga, eu vou precisar de bastante espaço para a minha família em crescimento. Você é empresário? Fala o nome da tua empresa. Diga, eu vou precisar de bastante espaço para o crescimento da família. O quê? Tua empresa, é o nome dela. Tua empresa. Vou precisar de bastante espaço para o crescimento dela. Bastante espaço. Não se acanhe. Você não vai passar vergonha. Diga, eu não vou passar vergonha. Você vai esquecer completamente as humilhações da juventude. Sabe essas coisinhas que nós lembramos aqui? Sabe essas crenças, as coisas que você ouviu, as dores que você passou, as humilhações que você sofreu. Você vai esquecer completamente as humilhações da sua juventude. A indignidade da sua viuvez vai cair no esquecimento. Diga, vai cair no esquecimento. Então, feche seus olhos, por favor. Veio uma promessa para nós. Veio uma palavra liberada para nós, eu creio que é um tempo este é um tempo, uma era de colheita e de avanços. Diga, é um tempo, uma era de colheitas e avanços. Diga, chegou o tempo do amadurecimento. O tempo da ceifa. Diga, chegou o tempo da colheita. Nós ouvimos muitos foram os abalos, mas um novo vento de pacificação está soprando. Diga, um vento de recompensa, um vento de refrigério, um vento de colheita. Está surgindo famílias fortes, filhos saudáveis,
Diga o DNA da grandeza. Diga, eu tenho o DNA da grandeza. Tem uma unção fresca para nós. Tem uma unção fresca para nós. Uma unção que vai nos levar para uma medida, para um tempo muito superior. E você precisa... O seu sistema de crenças, sabe, todas aquelas crenças, que você é burro, que você é incapaz, que você, os apelidos que você for chamado, que vocês foram chamados aí na sua juventude, adolescência, ou até na fase adulta, o jugo está sendo despedaçado por causa dessa unção fresca que tem sido derramada. Nós estamos num ponto de avanço. Deus está nos dando uma ordem para avançar. Diga, Deus está me dando uma ordem para avançar. Diga, eu vou avançar. Diga, eu tenho permissão para crescer. Diga, eu vou crescer. Então posicione-se em avanço. Um lugar novo, um nível novo, resultados novos. E para alguns, uma geografia nova. Diga com fé, diga, Deus tem um lugar novo, um nível novo, resultados novos e novas geografias, ou seja, territórios novos. Então, lance a rede mais fundo, amplie as suas tendas, coisas perdidas, roubadas, serão restituídas. Pessoas enraizadas em Deus prosperarão poderosamente. Diga, eu estou enraizado em Deus. Diga, eu vou prosperar poderosamente. Toma posse, porque Deus está te dando uma coisa nova. Deus está te dando ferramentas novas, uma visão renovada e estratégias novas. Diga, Deus está fazendo uma coisa nova, está me dando ferramentas novas, uma visão renovada e estratégias novas. Deus está te dando. É um tempo de renovo, até fisicamente. Até fisicamente você vai frutificar. Você frutificará e o seu fruto permanecerá. A mensagem é de crescimento. Fala o seu nome novamente. Diga, pense grande. É tempo de romper, é tempo de crer e de romper. Unção de crescimento e unção de crescimento abundante. Não é qualquer crescimento. Diga, eu tomo posse de unção de crescimento. Um crescimento abundante. Você está recebendo uma mensagem de crescimento e é hora do crescimento. É hora do crescimento. Normalmente a mudança ela é um processo e demora. Se você quiser ser uma pessoa forte, musculosa, nós ouvimos isso ontem. Levará um tempo levantando peso e treinando disciplinadamente. Adquirir conhecimento também. Se você deseja mudar as finanças, também levará um tempo. Agora, quando Deus está no cenário, pode acontecer rápido. E não se esqueça da pesca maravilhosa. O sucesso, o fracasso daquela manhã, algumas horas depois, foi o maior sucesso da história deles. Quando Jesus entrou naquele barco, Jesus derramou de uma unção sobre aquele barco. Ele pregou através daquele barco. Jesus usou o barco para pregar. E quando o Senhor falou, volta lá e lança as redes novamente, havia uma unção para atrair
que aquela unção atraiu tantos peixes, que eles sozinhos não tinham condições de comportar, teve que chamar os parceiros, outros barcos para compartilhar. Se você tiver Deus como seu parceiro, você terá ideias, estratégias, visão, que outros não terão. Diga isso comigo, diga: se eu tiver Deus como meu parceiro, Deus vai me dar ideias, estratégias, visão, que outros não terão. Deus quer estar envolvido em tudo na sua vida. Ele quer ser o seu sócio e parceiro de tudo. Se você crer em Deus e na sua palavra, a sua vida será completamente mudada. O crescimento começa a acontecer quando nós mudamos a nossa forma de pensar e ouvir e ver as coisas. Lembre-se que nós já falamos diversas vezes sobre o nosso sistema de crenças. E se você não romper na mente, através da palavra, crer no que está lendo, ouvindo, e muitas vezes falando, não há como viver resultados diferentes. Nós somos os resultados daquilo que nós acreditamos. A parte da Bíblia que você acredita é a que você vai ver se cumprir na sua vida. Se você crer na unção de crescimento, isso afetará toda a sua vida, e não apenas as finanças. Tudo se desenvolverá. Se a maneira de pensar mudar, tudo muda. Saúde, família, financeiro, obviamente a vida espiritual, o que deve ser o que comanda tudo, a sua vida espiritual. Após uma noite frustrada, na pesca maravilhosa, eles tiveram a maior pesca da vida deles. Diga: no mesmo dia que tiveram o maior fracasso, também tiveram o maior sucesso. Já parou para pensar nisso? No mesmo dia do seu maior fracasso pode ser o maior sucesso. Mas eles tiveram a coragem para voltar lá e lançar as redes novamente, mas agora em uma outra realidade, uma outra condição. Coloque uma coisa dentro de você: Deus quer que você cresça. Diga: Deus quer que eu cresça. Se você chama Ele de pai, saiba que um pai tem sempre o melhor para os seus filhos, e não o pior. E o amor de Deus é muito superior do que o nosso como pai. Aprenda isso. Eles já tinham desistido, estavam lavando as redes. Jesus chega, pede o barco, prega a palavra, e depois fala: vamos para onde as águas são profundas. Pedro nem questionou. Sendo experiente no ramo, ele poderia ter questionado, e ele não questionou. Simplesmente foi. Lançaram as redes, pegaram tanto peixe, que elas começaram a romper. O barco parecia querer afundar. Como disse, eles tiveram que buscar parceiros. Deus vai te abençoar tanto. Se você crer e estiver deixando entrar, eu sei que tem gente que não está deixando entrar, mas tudo bem, não tem problema, fique em paz. Mas se você deixar entrar, você vai atrair para a sua vida uma abundância tão grande, tão poderosa, que você vai precisar de parceiros para comportar a quantidade, a abundância, o crescimento. Deus quer que você cresça. Sabe por quê? No seu futuro terão outras pessoas com os barcos vazios.
E se o seu barco está cheio, você fará a diferença no barco de outras pessoas e no reino. Diga: eu farei a diferença no reino e na vida de outras pessoas. Sabe por quê? Com barco vazio você pode até ter compaixão de alguém, mas não terá como ajudá-lo. Mas se está cheio, você vai ter para ajudar. Às vezes tem muita gente que tem compaixão, mas só compaixão, mas não tem como ajudar. Mas você vai ter, não é só compaixão, você vai ter em abundância. A visão de Deus é que tenhamos para dar, transbordar, derramar sobre a vida de muitos. Não é apenas sobre nós, ter mais dinheiro no banco, mas para cumprir com o propósito de Deus e sermos uma bênção neste mundo. Uma vida onde você faz a diferença na vida de outras pessoas no reino. Mas isso vai mudar. Diga comigo: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, diga aí: pão para comer. Então presta atenção, semente é para semear, pão é para comer. Saiba discernir o que é para você, o que você vai comer e o que você vai semear. Você precisa saber discernir isso. Semente e pão. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, diga comigo: também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Ele dá semente ao semeador. Nunca se esqueça que tem gente que diz: quando eu receber eu dou. Não, não dá. Deus diz o contrário: quando você semeia, você colhe. Obediência é receber e semear. Dar e crer que verá é fé. Deus trabalha no mundo da fé. Ele dá semente ao semeador. Quando você dá, é multiplicado e cresce. Coloca uma coisa dentro de você, repita essa frase comigo: pare de pensar em dinheiro como coisa material. Diga: é investimento. Dinheiro é investimento. Quando você pensa só como coisa material, você está na direção errada. Dinheiro é investimento. Dinheiro é investimento. Você investe. Você investe. Quando você investe, você colhe. Você que está investindo no banco do céu, quando você semeia no reino, o dinheiro semeado saiu da sua vida, não saiu da sua vida. Não, pelo contrário, ele foi investido. Você tirou do banco terrestre e investiu no banco celestial. No banco de Deus, a coisa cresce e se multiplica. Presta atenção. Olha aqui para mim. Você que acompanha as histórias, você que acompanha os testemunhos, você que não estava aqui segunda-feira, vai lá no YouTube assistir o culto do YouTube. E eu quero que você olhe o tamanho das semeaduras, da generosidade que essas pessoas fizeram no reino e fizeram na vida de pessoas. Então parece que você está tirando do seu banco terrestre, está investindo e nada vai acontecer. Quando você tira do banco terrestre e investe de forma espiritual, você está investindo no banco celestial, que estorna para a tua vida, tudo é para a tua conta. Paulo disse assim: eu não peço dádiva para vocês, eu peço o fruto que aumente a vossa conta diante de Deus. Não estou pedindo oferta para vocês. Paulo está dizendo isso, lá em Filipenses 4. Não estou pedindo oferta para vocês. Eu estou simplesmente ensinando a vocês a fazer o fruto que aumente a vossa conta diante de Deus. Então tem uma conta diante de Deus. Que isso volta para você. E quando ele falou isso, ele estava falando porque as pessoas estavam trazendo ofertas, suprindo as necessidades
daquele momento para o reino. E ele disse: não, eu não procuro dádivas. Agora que o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Deus não precisa de nada que é nosso. É tudo dele. Ele só nos usa como instrumento, canalizadores. O propósito é justamente esse. O propósito de crescimento é que você tenha o bastante para você, para a sua família e para a casa do Senhor. Isso não é maravilhoso? Sim ou não? Eu imagino que muita gente aqui ficou feliz em receber as ajudas no segunda-feira. Mas nós vimos gente ainda mais feliz por poder dar. Não é verdade? Que sensação maravilhosa você poder ser um canal de bênção. Deus não quer você com as redes vazias. Deus não quer você com o barco vazio. O Senhor Jesus não mandou eles aceitar aquilo. Tanto que Ele entrou, usou o barco, abençoou, consagrou e falou: vai novamente, vai ao alto mar. Deixa eu só ler uma coisa para você, presta atenção. Palavra de ontem. Diga comigo, diga: o meu Senhor é o El Shaddai, é o Deus do mais que o bastante. Então o que eu quero ler com você, diga comigo: a lei da imagem dominante diz que sempre vamos nos mover na direção da imagem dominante que permitimos residir em nossa mente. Se você e sua vida sempre se moverão na direção da imagem dominante que você permite residir, crescer em sua mente. Qual é a imagem dominante? É de crescimento, é de abundância ou de escassez? Você vai crescer e vai multiplicar cada vez mais ou vai diminuir na sua vida? Deus tem a grandeza para você ou escassez para você? Qual é a imagem dominante que está aí? Feche os seus olhos. Tire a sua mente do lugar aonde esteve e olhe para o lugar aonde quer ir. Aonde quer estar e viver. Tira. Jesus deu aquela imagem a Abraão, aquela imagem de grandeza, deu aos discípulos uma imagem de um campo de trigo, para que ele se agarrasse àquela imagem de grandeza. Abraão mandou olhar para o céu e ver aquela grandeza. O seu melhor tempo não ficou no passado, você não viveu o seu melhor tempo. Diga: o meu melhor tempo está à frente. Diga: o meu melhor tempo está à frente. Diga: eu não vivi o melhor tempo da minha vida ainda. Diga: o melhor tempo eu viverei, está no meu futuro. Diga: eu estou indo para lá. Diga: eu tenho a unção do crescimento. Diga: eu tenho o DNA da grandeza. Diga: eu tenho permissão para crescer. Diga: eu vou crescer. Diga: Senhor, eu quero essa unção de crescimento. Diga: eu estou no programa de crescimento. Diga: e eu vou crescer, e vou crescer como nunca. Em nome de Jesus, declara agora em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus, eu vou crescer como nunca. Eu estou no programa de crescimento. Eu tenho a unção de crescimento. Eu tenho a unção para crescer. Eu vou crescer como nunca cresci. Eu vou avançar como nunca avancei. Eu tenho permissão, eu tenho uma ordem. Você tem uma ordem, cresça. Você tem uma ordem, cresça.
Você tem uma ordem para crescer. Você tem uma ordem. Você que acreditou em mentiras até hoje, você vai dizer: eu não acredito mais em mentiras. Eu não acredito. Eu acredito na vida abundante. Eu acredito que Deus tem coisas grandes para minha vida. Eu terei mais do que o suficiente. Eu sirvo ao Deus El Shaddai, o Deus do mais do que o suficiente. Vida e vida em abundância é quantidade excessiva, mais do que o necessário. Diga com autoridade, diga com fé, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, diga: eu vou crescer, eu tenho permissão para crescer, eu vou avançar, eu vou prosperar, eu tomo posse da unção de crescimento, em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse. Abençoa em nome de Jesus, Senhor. Senhor, abençoa os negócios, abençoa a empresa, abençoa a obra das mãos, abençoe em nome do Senhor Jesus. Diga em nome do Senhor Jesus: eu vou ampliar as minhas tendas, eu vou ampliar as minhas tendas, eu vou crescer em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho permissão, eu vou alargar, eu vou crescer em nome de Jesus. A minha família vai crescer, a empresa vai crescer, tudo vai crescer em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro a unção de crescimento sobre a vida desses homens, eu declaro a unção de crescimento sobre a vida dessas mulheres. Eu declaro, Senhor, eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro elas crescendo, avançando, prosperando. Eu declaro: dê ideias novas, estratégias de crescimento, dê ferramentas novas, Senhor. Entrega a eles, meu Deus, dê a eles informações que ninguém tem, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo: Deus quer que você cresça. Deus tem crescimento abundante para mim. Diga isso: Deus tem crescimento abundante para mim. 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 Deus quer que eu cresça e eu vou crescer. Deus quer que eu cresça e eu vou crescer. Deus tem crescimento abundante em nome do Senhor Jesus. Derrama, Senhor, derrama essa unção hoje sobre a vida desses homens, dessas mulheres. Eu declaro, eu profetizo uma unção de crescimento abundante em nome do Senhor Jesus. Confesse, declare, profetize o crescimento. Confesse, declare, profetize o crescimento. Diga: eu estou pronto para o crescimento. Eu estou pronto para o crescimento. Fala isso: eu estou pronto para o crescimento. Eu confesso, eu declaro, eu profetizo: Deus quer que eu cresça. Eu estou pronto para o crescimento, em nome do Senhor Jesus. Eu estou pronto para o crescimento. Eu estou pronto para o crescimento, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida esta unção de crescimento. Pode declarar: eu estou pronto para o crescimento. Eu estou pronto. Eu estou pronto para o crescimento. Deus quer que eu cresça. Eu tomo posse da unção de crescimento. Eu tomo posse da unção de crescimento. Acredite, Deus vai te dar ferramentas, sonhos novos, estratégias novas, que Ele não vai dar a todos, mas Ele vai dar a você. Estratégias novas, ferramentas novas, uma unção nova para um crescimento explosivo em nome de Jesus. Viu? Você tem unção, a unção do crescimento. Você tem a unção para ir além. Você tem uma ordem: cresça. Você tem permissão para avançar. Você tem permissão para crescer. Você tem permissão para crescer. Cresça. Você tem permissão. É uma ordem para você. Toma posse disso. Qual é a visão que você vai colocar diante dos teus olhos? Coloca a visão de grandeza aí. Sai para fora da tua tenda, sai para fora do teu mundo, sai para fora e olhe para as estrelas, olhe para a grandeza que Deus tem para você, olhe para a multidão de clientes, contratos, negócios, olhe em nome do Senhor Jesus. Você vai atrair a unção para a tua vida. A unção estava naquele barco, a unção estava naquelas redes, aquela unção atraiu uma pesca surpreendente, poderosa, sobrenatural, em nome de Jesus. Todos os sonhos
e grande, porque o seu Deus é grande e não há limites para sonhar. Minha esperança não morreu, sim, eu confio no meu Deus. Eu vou sonhar e realizar todos os sonhos que Deus me prometeu. Que Deus me prometeu. Presta atenção, não abra os seus olhos. Coloca essa visão diante dos teus olhos. Deus colocou aquela imagem poderosa diante dos olhos de Abraão. Sai da tua tenda, sai do teu mundo e olhe para o céu. O Senhor disse: olhe para as estrelas, se você puder contar, assim será a sua descendência. Você crescerá, e tudo que tocar crescerá. E pessoas que estiverem com você serão afetadas. Diga: eu estou pronto para o crescimento. Coloque dentro de você. Deus vai derramar sobre a tua vida. Se você estiver entendendo isso e o propósito, e abrir o teu entendimento, ser um doador, um semeador. A Bíblia diz que Deus honra. Você vai atrair para a tua vida uma unção, exatamente como aconteceu naquela pesca. Foi um fracasso só, mas quando o Senhor Jesus derramou unção ali, era como uma atração. Eles atraíram para aquelas redes, para aqueles barcos, uma quantidade tão gigantesca de peixes, que parecia que ia afundar, não ia dar conta. Entregue o que Deus pede a você, e terá grandes colheitas. Plante uma boa semente para o seu crescimento. Plante, e Deus vai te honrar. Semeie para o seu futuro, com coragem e fé. Deus quer que você cresça. Ele derrama uma unção de crescimento sobre a tua vida hoje. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Eu declaro essa unção de crescimento sobre a tua vida. Eu declaro essa unção de crescimento. Eu profetizo essa unção de crescimento sobre a tua vida. Uma unção poderosa, sobrenatural. Que Deus te dê estratégias novas. Que Deus te dê ferramentas novas. Sonhos novos. Habilidades novas. Talentos novos. Que Deus te dê dons. Que Deus derrame sobre a tua vida nesta unção. A unção para atrair para a tua vida. A unção de crescimento. A unção de crescimento. Que o DNA da grandeza esteja dentro de você. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a obra das suas mãos. Eu declaro esta unção de crescimento. Nós estamos no programa. Diga: eu estou no programa de crescimento. Diga aí: eu vou crescer a partir de hoje como nunca antes. Diga aí: eu saio daqui hoje com a unção de crescimento. Diga: eu vou crescer como nunca cresci, como nunca avancei. Diga: eu vou avançar em nome do Senhor Jesus. Diga: eu tomo posse de estratégias novas, ferramentas novas, habilidades, sonhos, visão, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu tomo posse. Feche seus olhos. Fique atento em espírito. Separe tempo de qualidade com Deus. Tempo de qualidade é tempo de exclusividade com Deus. Deus vai te dar estratégias novas. Deus vai te dar ideias novas. Ferramentas novas. E você vai fazer uso dessas ferramentas que Ele está dando a você.
e você vai atrair tanta abundância para a tua vida. Deus vai te abençoar, mas lembre-se, tem propósito. Saiba discernir o que é semente do que é pão. Você vai ter para você e você vai ter para semear. Ele dá semente ao que semeia e pão para comer, mas ele multiplica a sementeira. Discirna o que é semente, o que é pão, porque o que você semear. Quando a gente semeia, se você plantar um pé, semear uma semente de pé de laranja, quantos frutos e quantas sementes aquele pé vai dar para você? Pode ser incontável. Isaac semeou em uma terra em um ano, ele colheu 100 vezes mais. Em um ano, a Bíblia diz que ele enriqueceu. O Deus é o mesmo. É o mesmo. E ele já está fazendo isso no nosso meio. Você tem a unção de grandeza. Você tem a unção de crescimento. E você vai atrair para a sua vida coisas muito grandes para a glória do Senhor. Amém? Diga: eu creio, eu recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Dê para Jesus uma salva de palmas.